Começou mais um Tá Beleza Podcast comigo, Vandame, e com meu amigo Dr. Joel Lacerda, junto, meu amigo. o brabo do transplante capilar no país. A gente fala de bem-estar, saúde mental, estética e muito mais. Não deixa de curtir o canal. Vai lá no YouTube, já tá aqui no YouTube, né? Curte, aperta o curtir ali, ó, porque aparecem mais vídeos do Tá Beleza aí no seu trilho. Vai lá, aperta o sininho para receber a notificação. Tamo junto sempre, a gente conta com a sua participação. E hoje, bom, vou deixar para você apresentar, meu amigo. Isso, muita responsabilidade. Esse é brabo, hein? Muita responsabilidade. Nosso podcast fala de saúde e bem-estar. Nada melhor do que trazer um cara que eu admiro muito, conheci esse cara no vestibular de medicina. Olha só. E vai ter que contar a história. Aí eu já comecei a ficar fã dele. É. E agora, além de ser fã do cara, de ser meu amigo, ele é muito brabo no que faz. Trabalha com saúde mental, um expert em saúde mental no Brasil, Dr. Glauco Luciano. Boa. Coisa linda, hein? Obrigado pela presença, Arrebentou. Dr. Glauco. Que prazer imenso estar aqui com esse irmão que eu admiro pra caramba, cara. Joel, assim, é uma referência não só no transplante capilar, como um ser humano, né, cara? E estudou com ele na faculdade. assim, Como é que era o doutor Joel Lacerda na faculdade? Agora eu fiquei curioso. Olha isso, rapaz. rapaz. Vamos quebrar um pouquinho o Conheci. protocolo. Edita. Eu conheci um amigo após o vestibular, né? No meio daquela galera toda lá. E aí eu conheci esse rapaz no café. Eu falei, pô, meu irmão, e tal? Vai começar de novo? Eu falei, vambora, cara, vambora, a gente vai conseguir. E quando veio o resultado foi desse vestibular, né? Que foi um vestibular bem pesado. Vambora, cara, vambora. E eu morava em Bangu, Joel em Realengo, né? Isso. E eu falei, cara, é tudo nosso, vamos invadir. Não, legal também. Legal Deixou a gente chegar, já era. A gente já tinha formação anterior, a gente bateu um papo, falei, pô, que legal e tal. A gente passou junto, estudou junto. Aí os caminhos se separaram um pouco por conta eu gostava de uma coisa e ele de outra, né? Quer dizer, a psiquiatria, na verdade, aí todo mundo namora com ela, né? Sim. Eu pensei em ser psiquiatra quando eu me formei, que realmente é muito, assim, sedutor essa especialidade. Ele seguiu, eu fui para outro lugar e estou muito feliz onde eu estou. Mas o que acontece? A gente falar de bem-estar e não falar de saúde mental, cara, não tem a menor condição. Não tem. Eles se entrelaçam, entendeu? Como eu te falei anteriormente no outro episódio, saúde mental não é apenas ausência de doença. A saúde não é apenas ausência de doença. Exatamente. E a saúde mental, você vê a pessoa sorrindo, ela passa que está feliz, mas tem alguma coisa por trás disso. E a comédia, cara, você vai falar melhor para mim, é a doença do século, depressão, por exemplo, e a ansiedade. A doença do século, que mais afasta do trabalho. Olha só, como é que pode, né? A gente às vezes não pensa nisso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Glauco. Como é que você... o teu tratamento dia a dia, o que você percebe? Em primeiro lugar, eu falo assim sobre o estigma da doença mental, né? Isso, cara. Muita gente fala assim, psiquiatra é médico de maluco. Psiquiatra é aquele cara que trata os blim-blim da rua, os 22, 851, que é a linguagem popular. Então eu consigo chegar a eles com essa vida pregressa que eu tenho, de ter sido educador também, né? Professor da rede. E eu aprendo muito com eles. Porque todo mundo, e eu falo para vocês de carteirinha, cara. Tanto no PS, no posto de saúde, ou na 90% das pessoas que adentram ali tem algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico. E acomete, cara, basicamente milhões de habitantes do mundo inteiro. No Sri Lanka, no Brasil, na Rússia, na Austrália, você tem pessoas com as mesmas doenças, embora de características diferentes. Caucasianos, negros, africanos, brancos, brasileiros, indígenas sofrem de depressão. Então você tem, se eu pudesse fazer um top 5 de doenças psiquiátricas que são subdiagnosticadas e não notificadas por causa dessa questão do estigma, pô, vou tomar remédio maluco? Pra quê? A gente salvaria tanta gente, tantas tragédias poderiam ter sido evitadas, tantos suicídios poderiam ter sido evitados, tantos feminicídios poderiam ter sido evitados. Por quê? Nossa mente, desde que nós nascemos, né, dependendo da estrutura familiar que você se encontre, ou não, temos a questão de uma poda neuronal que acontece ali na fase da adolescência, da fase infanto-juvenil para a adolescência. O que é a poda neuronal?
esses neurônios eles são diminuídos de acordo com as experiências de vida que a pessoa vai vendo. Por exemplo, no espectro autista, você tem uma criança que pode ser diagnosticada até 5 anos de idade, 2 a 5 anos de idade, como autista já. Aquela criança que não te encara. Aí o cara diagnostica aquilo. Fala assim, não é nada não. Essa criança vai evoluir, isso é normal. Mas meu filho vai ser autista? Pô. Pois é, tem muito essa questão de, isso hoje em dia Deixa pra tudo lá, alguma coisa, tudo alguma ou coisa. é frescura. Mimimi. A questão da frescura também é bem complicada, hein? Que eu já vi algumas coisas em determinadas famílias, e isso compromete muito a saúde mental do jovem. A criança já vai crescendo. Vai crescendo no ambientezinho dela ali, porque antigamente a gente não tinha realmente acesso. As pessoas falam, antigamente era muito melhor. Não era nada, cara. Não era muito melhor antigamente, não. Pô, a criança apanhava na rua, a criança apanhava em casa, a criança era espancada, a mulher era espancada, o menino era espancado, o gay era espancado, tá entendendo? E aí hoje você tem uma ampliação, né, desse espectro em relação a você ser uma pessoa mais aberta para as coisas do dia a dia, e você hoje tem como diagnosticar essas doenças num simples posto de saúde, se o médico for amplo, aberto, se essa formação médica fosse um pouco mais ampliada, mais aberta. Mas quanto mais cedo se diagnosticar o transtorno mental, maior a eficácia. Não é necessário que o paciente seja ali... o estigma fala muito assim, eu vou ficar refém de um remédio a minha vida toda, né? Só que não é falado para as pessoas que esses transtornos, né, ansiosos, depressivos e tal, eles são químicos. São substâncias que nós não possuímos dentro do nosso cérebro, que são receptores, enfim. E que você, tomando essa medicação, você vai ter uma qualidade de vida. O cara deixa de beber, o cara deixa de cheirar, o cara deixa de fumar. Isso é tudo contra a saúde. Alguém nasceu com cigarro na boca? E o cara com depressão se auto-boicota, né, cara? Ele se boicota. A pergunta é o seguinte. Vamos. Também, para você. Tu falou uma coisa muito séria. Pô, isso é químico. Então a pessoa acha que é problema espiritual, acha que... Pô, o cara com dinheiro tem depressão, isso é frescura. É uma coisa muito séria, né, Glauco? Meu amigo. E tem que ser encarada como tal, Meu né? amigo, as famílias, elas têm que entender que esse círculo de relação entre seres humanos tem que ser um ciclo aberto, em que tem um feedback. Em que a pessoa que está ali compartilhando, seja uma relação de pai, mãe, filho com filha, mãe, filho, ou de amigo, tem que ser uma relação de feedback. Por que isso? Porque a partir do princípio que você diagnostica e começa o tratamento, o problema ele é levado até acertar o tratamento do indivíduo, entendeu, João? Sim. Então, Isso é importante, que o paciente vai tomar um remedinho e é mágico. Tomou, resolveu. Não é assim. Tem que regular a dose, tem que Eu ajustar. sempre falo para os pacientes, aqui não existe mágica, aqui não é pagelança. Isso. Mas você tocou no assunto da espiritualidade, o tratado da associação a qual eu pertenço, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, o nome do nosso presidente Antônio Geraldo, luta muito por esses padrões relacionados à questão mental mesmo, né? O estigma da doença, porque é maluco. O cara tem problema. Não, é espiritual. Não é. Mas no próprio tratado, das 3 coisas que a gente sempre fala, o paciente psiquiátrico ele precisa de medicação, ele precisa de terapia, que é o tratamento psicológico, qualquer abordagem que seja, e agora está se abordando espiritualidade. Independente. Que é a fé, né? Que é a fé do elemento. Mas não sei o que. Evangélicos, católicos, ateus, agnósticos, todo mundo tem sua religiosidade. É o que ele acredita. Aliás, deixa eu te perguntar aqui, não sei se você tem esse dado. Existe uma pesquisa ou algum dado em relação aos evangélicos terem ou não terem depressão? A população de evangélicos é menor ou não do que a população normal? É igual? Mesma coisa ou até um pouco mais, né? Existem dados de pesquisas mesmo, alguns artigos que até no próprio congresso agora que eu tive em Salvador, né? Cada ano é num lugar. Foi Salvador esse ano passado foi Fortaleza e Porto Alegre. No outro ano, a gente vai vendo esses tipos de... Dependendo de uma criação muito rígida, repressora em cima da criança,
Quando ele chega adolescente, não adianta. Por exemplo, teve o show do RBD agora no Rio, né? Sim. Aí, muito engraçado, o post de uma paciente minha que falou assim, né? Hoje eu sou casada, tenho filho, mas eu fui no show do RBD, 20 e poucos anos. Minha mãe nem sabia que eu assisti o show do RBD em casa, que eu vi esses vídeos direto em casa, escondidas. Entendeu? Então, hoje você tem um evangélico, hoje você tem um católico, hoje você tem um protestante um pouco mais amplo para as coisas que eles dizem do mundo. Mas eles adoecem também, assim, mais pela educação rígida e repressiva. E até transtornos relacionados à sexualidade também, né? Sim. Que tem as parafilias e tal, tem pessoas que eu acabo caracterizando assim, cara, para ser bem didático. São 3 tipos de pacientes. 1, os neuróticos, que somos nós. Ansiosos, depressivos, estressados, tal. Os neuróticos. 2º tipo, os psicóticos. São aqueles caras que você encontra na rua ali. Tem um paciente que fala assim, doutor, o que foi, rapaz? Tem que te contar um negócio. Eu falei, fala aí, cara. Tem um poço de petróleo lá no meu quintal. Eu falei, é mesmo, cara? Ele, é mesmo. E aí? Pô, eu falo direto com Saddam Hussein. Eu falo direto com Bin Laden. Eu falei, não, é mesmo, cara? Tu entra na... Esse é um psicótico, esquizofrênico. Os psicóticos, os neuróticos e uma galera que eu não gosto de trabalhar, que são os transtornos de personalidade. Tá? Borderlines da vida, o próprio psicopata, né? Social, aquele cara que ele não tem culpa de nada. Peguei paciente uma vez que chegou, doutor, tem que te contar um negócio. Esses caras querem laudos psiquiátricos para se tornarem inimputáveis. A partir do momento que o cara perde a imputabilidade dele, né, João? Sim, pode cometer crime. Ele pode cometer qualquer crime que seja. O que é um perigo, né? É lógico. E um camarada desse me chega no consultório e você tem que ter essa espontaneidade, essa naturalidade e um pouco de vivência que não está só no livro para você ver que aquele cara está querendo aplicar. E a partir disso você acaba tomando um processo... O narcisismo entra aí se enquadra aí, é um transtorno mental ou não? Ele entra dentro dos clusters. Comportamental? O narcisismo, né, o transtorno narcisista, ele entra dentro dos clusters, né? Que você tem, assim, os esquisitos, tem aquele transtorno esquizoide, esquizotípico, que é aquele cara que acredita em disco voador, mas esse cara é maluco, beleza, entendeu? Tem o narcisista, que ele só olha aquela coisa do narciso, que só se vê no espelho. Ele é o melhor que todo mundo. Ele é melhor que todo mundo. Não é culpado de nada. Mas não é assim, é que você tem um traço narcisista, entendeu? É uma patologia. Até ali você tem que ter alguns 3 tipos de critérios para você incluir o cara como narcisista. E o bipolar, hein, doutor? O bipolar já entra dentro lá das características. O bipolar, ele entra assim. Antigamente ele era chamado de transtorno com maníaco depressivo. O bipolar, ele é capaz de, uma fase do dia dele, ele acha que todo dia é o primeiro dia de carnaval. Primeiro dia de uma saída. Você vai para os Estados Unidos, todo mundo? Vamos para Moscou, todo mundo, pra fazer uma festa lá e tal. Vamos embora, todo mundo. Beleza? Então, ele age 7, 8 dias em mania. A gente chama de fase de mania. Como se todo dia fosse... Então, o cara faz de tudo. Ele larga o emprego, ele faz isso aqui, faz aquilo, e vai pro bar, bebe, e conhece gente, e sai com uma pessoa, sai com outra, e tal. Beleza. Só que chega uma fase do mês da vida dele que ele é como se todo dia morresse um ente querido, sabe? Tu imagina você ficar de luto 4, 5, 6, 7 dias da tua vida num mês, durante um ano, durante tantos anos da tua vida. Então, esse transtorno não acontece porque muita gente acha que é no mesmo período, durante o dia, de manhã, tá de uma maneira... Pode ser ou não? Ele se autoafirma assim. Se você tiver pelo menos um transtorno depressivo durante um mês, em 6 meses de um ano, você já caracteriza o cara. Esse é um dos transtornos. Se tiver fase de mania ou hipomania, que são sintomas mais leves, mas todos os dois, que você pega o transtorno afetivo bipolar, você divide ele em transtorno tipo 1 e tipo 2. Todos os 2 transtornos, eles geram problemas laborativos, problemas familiares, de relacionamento amoroso. Porque ele entra em risco para a família e para ele mesmo. O homem ou a mulher bipolar se envolve com vários parceiros,
entendeu? No período de mania, né? Num período Aí, de depressão, mania e de depressão, e aí a pessoa vai e chega e fala assim, ai meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Que eu saí com não sei o que. Essa é a funda, são os extremos, né? A gente fala que é uma onda, né? O cara, ele não tem uma estrutura. Me corrija, Fala. para ser mais didática, né? A mania, aquele cara que ele falou, vários parceiros, gasta muito dinheiro, estoura cartão de crédito. Esse é o maníaco. O Exato. cara que segura elástico na mão, assim, que nem eu o tempo todo. Toque, né? Aí podemos entrar no transtorno obsessivo compulsivo. Que é um traço, Que é um braço do TDAH. Ó, somos amigos aqui. Somos parceiros. Em todas essas estruturas, você tem assim, comorbidades. Tá muito em voga, TDAH e TEA, né? Ah, você tem um autista em casa? Tem. Meu filho é autista, tem 8 anos. O moleque fala Titanic, ele sabe quantos barcos tem no Titanic, quantos botes tinham que ter lá e tal. Ah, o Sonic tal, de 1993. Assim, o cara, ele tem um hiperfoco. Mas você tem um autista com ansiedade. Tem um autista com transtorno do sono, que é insônia. Você tem um autista depressivo. Pode vir comórbido. Assim, nunca vem sozinho. Vem sempre com alguma o TDAH, coisa, né? E o TDAH é a mesma coisa. É o déficit de atenção. Ele mexe no elástico balançando a perna aqui. Aqui, ó. A síndrome das pernas inquietas, beleza. Uma medicação que tem sido muito usada amplamente e de maneira errônea para a galera estudar, né? A galera universitária, né? É a deslinsefentamina. Esse nome é sempre muito... Trava a minha língua. Que é o Venvance, de marca. E tá vindo uma outra droga chegando agora aí no Brasil, mais moderna, que o Venvance. Mas é equivocado o quê? Não pro TDAH, no caso... Não, porque as pessoas usam aquilo ali para concentrar, como a Ritalina era feita antigamente, né? As pessoas até faziam... Meu filho faz uso. É bem empregado. O Fael usa também. Assim, e ser psiquiatra numa família não te impede de ter filhos com problemas. Aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, eu tive uma filha com problemas também, de coisas da adolescência, mas o pai e a mãe, ou o companheiro da mãe, ou a mãe, ou o cuidador, tem que estar sempre ligado, né? A gente que vive num ambiente cultural, né? E tal, para poder saber que essa criança, como o Joel falou uma vez, às vezes postou no Instagram que tá super feliz, tá super contente, tá super bacana. No Instagram. Sim. Ali é uma foto, não é um filme, sabe? Ali você vê só uma realidade de uma situação que você tá super alegre. Criou para aquele momento, criou pra aquele não momento, sua vida. E aquilo tem atrelado bastante a saúde mental das pessoas, entendeu? Então todos esses transtornos, para fazer um resumo aqui, os esquizofrênicos, né? São os psicóticos. Esses aí, cara, não tem como mudar. Até então, a sociedade... Não tem cura, mas tem tratamento. Você consegue reduzir você o consegue... Porque são as descargas de dopamina, né? Você faz uso das medicações para melhorar essas descargas de dopamina. E aí o cara fica ali tranquilo, sociável. Ele não ouve mais... O esquizofrênico, ele ouve vozes. São delírios, alucinações... e alterações de inclusive ele ouve vozes dando comando para matar alguém. Para fazer o mal. Ele é comandado para fazer o mal. É isso? Alguns sim. Sim. Essas vozes habitam os delírios auditivos. E ele tem as alucinações também. Ele consegue ver pessoas. A Mente Brilhante é um filme sensacional. Quem assistiu aquilo ali, mas... Tá meio mascarado. Aquilo ali foi mais licença poética. Agora, o esquizofrênico, ele não tem cura. E, pasme, uma droga que está sendo implantada no Brasil agora, canabidiol. Que é o canabidiol, top, não teve ainda comprovação científica pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas no mundo teve ou não? O que teve em Portugal, recentemente, agora a gente teve no Congresso de Psiquiatria, que foi em Salvador, foi dito o seguinte: estão estudando o THC e outros compostos da cannabis para determinados tipos, mas não tem ainda artigos com validade científica para você poder implantar essa droga na sociedade. Mas não tem para nenhuma doença psiquiátrica ou só para essa? 3 doenças psiquiátricas. Depressão? Que foi aceita, não. Quais são? Depressão, que já fez
todos os tipos de tratamento e ainda não se fechou. Aí você entra. Pode entrar. Mas meio experimental também, né? Pacientes com dor crônica Sim. intratável, Aham. tá? E pacientes terminais de câncer. Sim. Dito Mas no assim, caso com seria- cuidados paliativos. Paliativo, mas você faz o quê? Como é que ele funciona no câncer terminal? Dá uma onda e tranquiliza ou tira a dor? Ele entra nos receptores de dor. Lembra legal. do portão da dor lá, Aham, que tinha lá legal. COX tal, tal. Aí você tem lá... E é ele livre entra... central, né? É, central. Legal. Só que em Portugal, na Europa, vende extrato de canabidiol, mas não se sabe como é feito aquilo de maneira como se tivesse uma Anvisa, né? Uma vigilância sanitária para fazer aquilo. E lá em Portugal, sabe o que aconteceu? Após a introdução de canabidiol dessa maneira que liberaram para lá, Todo mundo tiveram começou a ver mais coisa. 1.200 internações de surto psicótico. Caramba, em um sério? ano. Um ano de 2020, se Mas não me engano. pesquisaram se não foi, no caso, abstinência, o cara entrou e depois saiu. Não, queria continuar ele tomando? usou, ele começou o tratamento, Usando. e aí a partir dali ele teve um surto psicótico. Sim. E assim, não sei se vocês conhecem, da época de juventude, tal, o cara que deu um tapinha no negócio e olha lá, o maluco ficou maluco, cara. Ele abriu um surto de esquizofrenia. Por quê? É comum pessoas que fazem uso de álcool e drogas e que têm uma tendência a ser esquizofrênico, porque você tem que ver a família. Se tem esquizofrênico na família, você pode ter alguém esquizofrênico, porque é questão genética. Foi até mapeado o genótipo deles. Tá Deixa certo? eu abrir aqui uma discussão mais apimentada. Fala. Depois a gente volta para a questão médica e Tá. psiquiátrica. Você faz uma pergunta pessoal. Você é a favor da legalização da maconha? A liberação, É. a descriminalização. Ou você vê como os Estados Unidos vende na banca de jornal, vende no supermercado. Não vejo problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, Não né? vejo problema nenhum, não. É. O problema vai ser a concorrência. É, O problema vai ser... aliás, o problema vai você ser- falou do estudo e não tem nada comprovado, que tem de uma galera aí torcendo pra comprovar que é Mas certo. cara, Mas olha só, eu vou falar uma coisa séria aqui. Eu tava discutindo com um amigo meu, que tipo assim, tem que querer falar de política, mas ele é um cara muito conservador. É pra questão da religião. Não, porque isso é um absurdo, legal. Falei, amigo, eu vou falar aqui pela questão Não, eu técnica e médica. Vamos fazer o seguinte, uma coisa interessante. É bom que a galera fique ligado nisso. Não tô defendendo legalização. Vamos ranquear as drogas. Aí como é que vai ser esse ranking? Vai juntar médico, né? Galera do câncer, né? Vai juntar a galera lá da epidemiologia, tudo que você imaginar. Policial, delegado, Ministério Público, professor. Galera toda. Juntou e fez uma comissão. Vamos ranquear. Xirinda Loló. Não, cada um dia. Mas já mataram alguém? Não, não. Não. Então aqui 0,1 pro Xirinda Loló. 1. Vamos ranquear agora o cigarro, o tabaco. Você que é pneumologista, vai estar no grupo. Como é que Ih, meu irmão, isso mata, dá câncer, enfisema. Tá bom. Então agora a gente vai ranquear a bebida alcoólica. Eu vou a maconha. Aí depois do ranking vão dar as penas. Ou vão proibir. Amigo, o álcool e o cigarro vai perder pra maconha. Aqui, Eu não tô né? defendendo, não. Entendeu? Mas se você colocar um estudo sério, sempre que eu trago discussão Muito bom, em Joel. voga, Doutor Joel tá certo, não, hein? mas é verdade. Muito bom, Sempre que eu muito trago bom. a discussão em voga, bom, não é Joel. porque isso acontece, não é questão de eu ser o contra ou a favor. Eu acho que tem que ter Entendi. discussão, cara. Claro. É. Tem que ter, ninguém discute, cara. Vamos discutir aqui. Vamos lá. Esquece o médico. Tá? Aqui tá o cidadão. Comunidade X. Não vou dar o nome da comunidade. Chegava pra trabalhar, tal. E aí, doutor, beleza, meu compadre, tudo bem? Pô, meu irmão, beleza, tal. Uma coisa do teu carro, toma aí, beleza, e tal. Aí, de madrugada, tu sai pra comer um negocinho ali fora, tá um maluco no capô do teu carro. Tá beleza? Aí fica tranquilo, irmão, na paz, tal. E o cara usa aquilo ali, não tô defendendo a droga. O cara usa aquilo ali, é o Venvance do cara, velho. Uhum. O Venvance do cara é 300 reais. Ali ele compra 10, 15 reais. Olha que loucura. Então o traficante, ele não faz só o papel do pai da comunidade dele, que era antigamente. Hoje em dia não tem mais isso. Essa glamorização paternal já não foi. tem. Mas ali, o cara tá vendendo um remédio que o sistema não fornece pra ele, irmão. Não, e detalhe, a gente tá falando de maconha, tá? Eu não uso maconha, não tem nada contra Não. eu uso. Mas não é como, tipo assim, tem droga que te estimulam a você fazer o que você tem vontade ou não.
O álcool é uma delas, tá? O álcool é um perigo. O álcool é um perigo. Tanto que a lei seca veio e você vê agora acidente de trânsito com morte. Diminuiu Muita coisa. Demais. Verdade. Eu lembro de uma época, pouco tempo atrás, antes da lei seca, aqui na Barra, por exemplo, todo final de semana tinha um carro sem capô, atropela a família inteira. Então, o álcool é um problema. A cocaína é muito mais. Que além de fazer problema a si próprio, né, da dependência, de uma série de doenças e tal, você comete para a sociedade. Agora, a maconha, cara, os amigos que eu conheço vários amigos que usam maconha, pô, só nego maneiro, na deles. Só ali marolando. Eu achei que ser discutido, cara. Pai, não foi apologia a nada. Mas faz sentido. Eu tenho uma família de amigos, cara, do bairro que eu morei, né? Que eu amo muito. Todo mundo fuma, cara. São os caras mais gente boa que eu já conheci na minha vida, cara. Todos eles. A gente ouvia show do Celso Blues Boy e o cara era incapaz de falar assim, pô, fuma um negocinho aí, velho. Tá entendendo? Os caras, gente boa, ficavam ouvindo o Celso Blues Boy, ficavam ouvindo aquelas músicas daquela época. Falei, cara, os caras muito gente boa, cara. Ninguém assim. Funcionaria o uso da. Como é que é o termo? THC. O THC, para ansiedade. Então, pode funcionar. Mas o problema é igual o cigarro. O cigarro também não dá barato, mas o cigarro, ele dá uma sensação de bem-estar, uma chupeta pro cara, sabe? Entendi. É aquela questão lá do desmame da criança que o Piaget falava lá naquelas teorias da psicologia. Mas assim, tudo que é demais faz mal e tudo que não é administrado. Então o psiquiatra ele entra como um controlador Legal. desse nível de substância que ele pode usar. Álcool é seguro? Não é. Pô, você vê adolescente, cara, tem uma desgraça de uma bebida que chegava nas emergências direto, é a tal da uma bebida colorida. Não vou falar o nome para fazer propaganda do negócio. A bebida colorida, ousadia, sei lá. Meu irmão, o moleque toma um negócio daquele, a concentração alcoólica daquele é um negócio surreal. Aí toma aquilo com Red Bull, energético, que seja. Mano, o maluco chega tudo assim, igual o Renascido do Inferno. Chega aquele zumbi, tudo Walking Dead. Eu falei, ih, já chegava lá. É que é a 9 agora, que é a droga nova. Aí pode botar ousadia. Pode botar. Bota na emergência, vambora, vamos lá, vamos trabalhar. Então, cara, é assim, um negócio surreal. E o energético, que também é droga, né? Você tem taurina ali dentro, você tem cafeína. A cafeína é uma droga. O cigarro é uma droga. O café é uma droga. Entendeu? E que vai lá no coração, nos receptores beta lá da vida, e infarta, cara. O que eu já peguei de adolescente morrendo, 18, 19, 20 anos, dentro de emergência, né, Jorge? Por causa disso? Por causa disso. E ainda dava olha só, tu pega estimulante, cafeína em excesso, um negócio daquele. Mais álcool, mais cocaína, vai pra onde? Aí já era, né? Aí é uma bomba. Você acha que a depressão é subnotificada no Brasil? Sim, ou... né? sim. Tem mais pessoas com depressão do que apresentam, né? Em números. Tanto a depressão como os transtornos ansiosos. Tô ansioso, eu tomo conta da minha vida. Eu consigo resolver. Se é ansiedade normal, não, cara. Transtorno de ansiedade generalizada leva a síndrome do pânico, entendeu? Que é um segundo transtorno. E o cara acaba fazendo um monte de besteira, cara. Ele desmaia na rua. É legal você falar sobre isso. Porque o que acontece? Existe a ansiedade fisiológica. Faz muito bem pra gente. Você fazer uma prova, tem que estar ligado na prova, acordar amanhã cedo pra entrevista, vai encontrar aquela primeira namoradinha que você conheceu. Isso você fica no estado de ansiedade, o corpo te coloca assim, pronto pra guerra. Exatamente. A gente chama de luta e fuga. Você volta ao estado normal. Isso fez parte da evolução nossa e trouxe a gente até aqui. O transtorno não, né? O transtorno, o cara fica sem motivo nenhum. Como é que funciona? Qual é a diferença entre os dois? Entre uma crise normal, momentânea, e um transtorno de ansiedade? A ansiedade normal é fisiológica, é aquele teu sistema adrenérgico, é aquele teu sistema simpático que te prepara para a vida, né? É aquilo que te faz luta e fuga. Sair correndo de um bicho, soltou um pitbull ali, sai voado. Pô, vi a namoradinha ali, vi a garota que eu gostei de sair, coração bate forte, chega. Isso é bonito, é ansiedade. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Uns mais tristes, outros menos, mais acuados, tal. E aquilo ali é legal, é fisiológico. Te move, né? Agora, aquilo que você não consegue, cara, não tô afim de trabalhar hoje não, porque assistindo um noticiário e tal, não vou não. Aí 1 dia, 2 dias de ansiedade. Pô, tem uma prova amanhã. O teu filho vai e fala assim: vou faltar a prova amanhã porque eu tô com medo de fazer a prova. Opa, já te paralisou. Pode ser ansiedade, já tá paralisado, entendeu? E tem critérios também dentro do DSM-5, né, que é o livro, né, que é o mapa para mapear para todos esses transtornos. E você tem assim
critérios para estabelecer se o cara é ou não. Então, quais são os critérios? Medo de ficar em aglomerações, fobias específicas, entendeu? A pessoa deixa de trabalhar com medo de sair. Então, são vários critérios que você vai colocando. Então, se isso atrapalhar a tua atividade familiar, se isso atrapalhar a tua atividade laborativa, a tua atividade de trabalho, é transtorno de ansiedade. Tem que tratar. Remedinho, comprimidinho por dia. Doutor, quais são os traços assim similares da ansiedade e a depressão? Elas têm características comuns uma com a outra? Sim. Por exemplo, uma tem excesso de sono, né? A depressão, o bipolar, ele dorme muito. Em determinada fase do dia, do mês dele, ele fica dormindo direto. Aumento do peso, hiperfagia, come demais em excesso, que é um traço similar também à ansiedade. Entendi. Entendeu? A depressão também não perde o sono? O deprimido perde o sono? Perde. Você tem também aqui, ó, uma agitação psicomotora, que às vezes o paciente ele tá aqui assim, mas ele tá o tempo todo, e aí também se confunde com outras coisas, legal. mas nessa situação, agitação psicomotora. Uma culpa patológica. O cara tem uma culpa assim, não sei porque que eu vivo nesse lugar. A Terra é um lugar muito ruim. Entendeu? Meu trabalho, nada não que eu gosto do meu faço. trabalho. Você lembra daquele bichinho? Ó vida, ó céus, ó azar. Esse é o depressivo, o bipolar. Tem também, fica muito irritado e o pensamento acelerado. Já viu uma pessoa que fica irritada com qualquer coisa? Às vezes você, oi, tudo bem? Tudo bem o cacete, cara. E cursa com depressão e com ansiedade, os dois? Os dois podem ter? E os dois. Mas só que a ansiedade, ele tem medo de ficar ansioso. É diferente. O bipolar, ele fica só na dele, quietinho, não fala nada. Só fala que vai morrer. Só fala que não deseja ficar aqui. Não dá pra ter uma bipolar assim, que eu queria ter. Você ser ansioso de dia e ter uma doença que você possa dormir à noite, porque eu durmo muito pouco, cara. Eu não tenho sono. Aí entra nos distúrbios. Joel, você é um cara que eu nunca queria ter como paciente, cara. Porque não você, dá pra tratar, você é um estudo de caso, meu irmão. Separado de qualquer coisa. Aliás, aquele grupo do quarteto. Você, Paulo e Josimar, é estudar e levar pra algum lugar que só tem... são pessoas realmente ímpares. Fora da curva. Tem que contar a história dele na faculdade ainda, até o final. É uma coisa muito, muito boa, cara. As coisas muito boas, né? Que a gente passou ali, perrengue junto e foi bom demais. Assim, então, se a pessoa tá dormindo demais, né? Ao mesmo tempo não tá conseguindo trabalhar, tá triste, tá com ideias negativas, e ele fala assim, já pensei em me matar, essa pessoa tem que entrar com medicação pra ontem. Pois é, essa questão do suicídio, né? Como fazer a prevenção ao suicídio? É possível? A depressão é causa de suicídio? É uma causa, sabe? A depressão leva... O bipolar, o depressivo, ele tem 30 vezes mais chances de se matar do que uma pessoa que tem outro tipo de transtorno. Então, da questão seguinte, saúde pública, né? Vamos falar. O paciente chega lá quase morrendo. Ele toma muito remédio, toma chumbinho. Chega a boca espumando. E a suicídio. Sorte não morre porque o chumbinho é ruim. O clínico, o médico, tá na frente, ele trata, salva a vida dele. Só vou mandar para casa. Esse cara tinha que ser acolhido. Entendeu? Rapaz, então é subnotificado. E é uma epidemia mundial, inclusive, né? Subnotificado, você falou. Porque assim, os transtornos... Já viu criança que se corta? Isso é todo dia que eu recebo no meu também bastante. ambulatório de psiquiatria. Direto. Inclusive minha filha, que é atriz, vai fazer um documentário agora chamado Linha Tênue, que vai ser vendido aí para algumas das plataformas grandes, e ela tá fazendo uma bipolar. Ela tá fazendo uma borderline também. Enfim, é o meu dia a dia. Crianças que se cortam. E são subnotificados. Por quê? O educador da escola não está nem aí. As próprias redes de atenção primária, que são as clínicas da família, que deveriam ter um acesso direto com os CAPSI, ou os CAPSs da vida... O que é CAPS? Para a pessoa poder entender. É atenção psiquiátrica social. Sim, né? Legal. São os centros de acolhimento dessa gente que trabalha e não tem condições. Então, qual seria o matriciamento? O cara iria para a clínica da família, né? E esse cara ia para a clínica da família e seria encaminhado para o CAPS, para ser tratado com a medicação lá por um psiquiatra. Só que não tem. Por que não tem? Porque os valores são muito baixos, né?
Ninguém quer ficar trabalhando em cima. O médico, ele tem isso tudo, né? De não querer trabalhar na rede pública porque paga pouco, né? E não tem Principalmente também, o especialista. Não só o salário também, não tem E não tem estrutura, porque não tem medicação. Passa uma medicação pro paciente, não consegue comprar, tu não tem para dar. Por exemplo, o que tem no SUS? Não tratou ninguém. Diazepam, ácido valproico, fluoxetina, mas eu quero passar uma medicação melhor pro meu paciente, eu não tenho. Pois Então, essa que é a questão. E quem não tem dinheiro para tratamento, para remédios como esse? E aí vai cair naquela questão de qualquer coisa... Dá o que tem. Dá o que e, tem. E aí é um problema muito grave. Quem não tem condição, quem não tem acesso a um tratamento para um desses transtornos, e aí? Aí é que tá. O CAPS fica ali e dá o que tem, meu amigo. É o que tem. Mas esses aí causam muitos problemas. Ainda mais agora que acabaram com as internações. Modificaram uma lei, né, em que até presos de alta periculosidade que ficavam em ambientes fechados, né, que chamavam antigamente de hospícios, que não são, eles agora são liberados para a rua, inimputáveis, podendo cometer crime. E já aconteceu algo grave? Até agora não, porque essa lei foi modificada no passado. A lei 10.000 e depois... Ou então a gente não teve conhecimento. Né? Ou não tivemos conhecimento. Até, digo de passagem, posso estar Deixa eu te sendo falar leviano que, de falar besteira. Doença, transtorno, como é que se chama? Doença psiquiátrica, transtorno psiquiátrico, o que é mais, assim, ético? Transtornos psiquiátricos. Qual é a prevalência em criança? Assim, qual assim, o ranking? Depressão, ansiedade? Porque sabe o que eu penso? Deixa eu falar uma coisa antes aqui. Criança vai para a escola para aprender. Para você aprender, precisa dormir. Exatamente. Aí acorda às 5 da manhã para ir para a escola às 7. Aí não dorme. Eu não estou conseguindo entender essa lógica. Não tem como você começar a estudar às 9 da manhã, por exemplo? Muda. O que muda nisso você começar a estudar às 9 da manhã? Para criança. É um absurdo. Nosso sistema aqui de terceiro mundo, ainda pode chamar assim, né? De um país que a gente acha um país que a gente ama muito, né, cara? Ainda mais Rio de Janeiro, que é um dos estados que é vitrine pro mundo inteiro, né? E que eu amo, cara. Eu fui atrás de um lugar achando que ia ficar muito tranquilo, na paz. E, assim, tudo funcionava, sabe? O lugar que eu morei funcionava demais. A prefeitura... Assim, eu atendi um paciente aqui, eu podia ficar 1 hora com o meu paciente conversando. Isso pra mim... Sou muito TAC, né? TDAH, pra mim foi horrível. Mas foi uma experiência que tudo funcionava. Então, assim, o Rio de Janeiro, ele tem condições de ser o estado, cara, o município mais exemplo pro mundo inteiro. Porque aqui você tem uma diversidade fantástica. Só que não investe na educação, cara. O problema está na educação. Porque uma criança que não dorme por quê? Pô, tem que investigar isso, é desde pequeno, cara. Já começa acordando cedo para estudar, né? Entendeu? Já tá errado. E aí, a criança ficava na escola o tempo todo. Posso falar de morto? Brizola, quando criou os CIEPs, era um modelo, junto com o Darcy Ribeiro, de educação integral. O moleque entrava na escola de manhã, tomava café, depois assistia aula, de tarde almoçava, também, né? Se divertia, jogava futebol. 6 horas da tarde, ele chegava morto em casa, jogava aquele pique lateiro com as moleques na rua, depois ia pra casa dormir para no outro dia ir pra escola. Hoje em dia, a criança fica só um turno na escola, o professor tá estressado porque ele tem que fazer um monte de critério, tal. E depois, quando essa criança chega em casa, eu já peguei, cara, alunos, né, quando eu lecionava, sem a mínima condição sanitária dentro de casa, com rato dentro de casa, mordida de rato no ouvido, entendeu? E o pai e a mãe ficam bebendo, um bate no outro, tem causas de... Então, como é que vai tratar uma criança dessa? Se a educação, o nível dele é muito ruim. E ninguém quer trabalhar com SUS, cara, porque é paciente pobre, sabe? Ô, Glauco, deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente percebe o seguinte, que a gente até na faculdade é assim, mas você é adulto, você supera. Uma criança que está em formação, tanto pela questão neurológica, desenvolvimento, né, psicomotor, de aprendizagem. Aí pega essa criança, faz acordar às 6 da manhã para ir para a escola, tá toda molenga, olha só. Pressão de você ser alguém, pressão de você tirar nota, não é isso? Pressão de apresentar trabalho. Um professor estressado, com todo respeito, e eu acho que ele tem até tem os motivos dele. Você pega essa criança, tem alguma equipe multidisciplinar que tem esse olhar e tenta melhorar isso ou não? É tiro, porrada de bomba nas crianças. Como todos os locais, né? Você tem excelentes profissionais, né, Jó? Mas existe um grupo de estudo, um grupo disciplinar que tem essa percepção de... Não digo dizer que está errado, pode ser que esteja certo, não sei. Mas de pensar assim, pô, será que é legal para a criança ter que tirar nota, ter que ser alguém, ter que não sei o quê?
Com 7, 8, 9 anos de idade, cara. Hoje tem mudado muito isso. Isso interfere na questão psiquiátrica no futuro? Com certeza. Né? Existe muito essa questão da cobrança, né? Como a gente estava falando no início aqui, sobre Darwin, né? Os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados sucumbem. Um grande erro de Darwin isso. Porque senão o autista não seria eleito o primeiro Nobel, né? Prêmio Nobel. O cara tem um hiperfoco. Mas é o que é ensinado para essas crianças. Do que você lembra da isomeria, da química orgânica? Verdade. O que você aplicou isso na tua vida? Ou eu, por exemplo, na biologia, os cordados do filo do não sei o quê. Você não vai aplicar isso no teu dia a dia. E essa geração nova que chegou agora, né, ano 2010, 2020, já vem a geração para mudar as coisas, porque eles não aceitam. Cara, eu não vou assistir aula tal porque tá muito ruim. Então eles querem fazer outras coisas. Tem profissões ainda que não foram criadas ainda, que esses caras vão fazer, Tô cara. lembrando da fórmula de Bhaskara, né? Pra que Bhaskara, cara? Não serve pra nada. Quem usou isso? Quer dizer, se serve, eu não entendeu? sei. Eu falar isso com matemático, vai ficar pé da vida contigo, sabe? Agora, a criança tem que ser respeitada hoje, até com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela tem a sua particularidade, como nós também temos nossas particularidades. Por exemplo, gente, eu não gosto de acordar cedo, cara. Hoje eu falo assim, eu vou trabalhar daqui até aqui, porque eu consigo viver com isso aqui, e eu me adapto a isso porque eu gosto de pegar uma onda no final de semana, jogar um futebol, Jogar um tênis com amigo, né? Dar a volta no amigo. Nunca mais foi. Tô chegando, compra raquete, tudo é coisa de TDAH, né? Mas a gente vai se adaptando de acordo com a medicação que você vai usando e os profissionais. Agora, você pegar uma criança, como é feito hoje, a criança é autista, vai acompanhar isso aqui. Não existe mais isso. De colocar todo mundo como um uniforme. Né? Como ser todo mundo igual e atirar. Quem tirou a melhor nota é o melhor CR da faculdade. Não é o melhor profissional, nem o mais bem sucedido. Concorda comigo? Claro que não. Entendeu? Agora, assim, é uma concorrência desleal. Sim, né? com certeza. E uma pressão desde cedo que fez muito mal a humanidade. às nossas gerações. E acho que de alguma forma isso está mudando e vai mudar. Eu espero que sim. Está mudando para melhor, cara. Se Deus quiser. Agora, os traços de TDAH e autismos nas crianças, que é uma grande preocupação dos pais. E hoje, pelo que eu percebo, há sempre uma linha de investigação, os pais já estão mais atentos a isso. Quais são as características de cada um e a principal diferença? Vamos lá. Autismo. Isso eu sei falar bastante porque no dia do meu aniversário, 21 de maio, eu estava dirigindo, nessa corrida de um lado para o outro, recebo a ligação. Ai, nosso filho é autista, que eu não sei o que. Calma. Na hora você nega. Mas você sente que o moleque é diferente. Quando ele tá no colo da mãe, ele não te encara. Ele não encara a mãe. Ele tira o olhar. Essa não encarar a mãe na amamentação já é uma característica de autismo. Chama a criança pelo nome. Fulano. Interesse por uma não socialização. A pessoa não gosta de estar no meio de gente. Ele gosta de ter o seu espaço próprio. Característica de autismo. Já te falei uma. Não ter o contato visual. 2. Não ter a socialização com os amiguinhos. 3. Enfileirar objetos. Você coloca lá, brinca sozinho. Tá entendendo? Características de autista. E evitar aglomerações. Eles não gostam disso o tempo todo. E conforme vai passando, isso aí, dentro das coisas do desenvolvimento lá de Piaget, né? Você tem com 0 ano, a criança faz isso. Com 1 mês, faz isso. Com 2, balbucia. Com 3 meses, tal. Essa criança, ela foge desses critérios. Só que o diagnóstico, você já começa a formar lá atrás. Só que com 2 anos, já dá para fechar, entre 2 e 5 anos, um diagnóstico de autismo. O TD e é clínico, não tem exame, né? É clínico, não tem exame. Você pode até fazer um exame genético, que é o cromossoma X frágil, que é para diagnosticar umas outras síndromes cromossômicas. Agora você tem testes genéticos, né? Que até então não tem uma comprovação que esse gene que está ali, ou esse alelo, também vai vir a abrir uma síndrome genética, como a esquizofrenia. A esquizofrenia tem lá um gene que dá para mapear se a pessoa vai abrir ou não uma esquizofrenia na frente. Agora, o TEA é isso. E uma vez diagnosticado,
é muito duro, assim, pra quem não conhece. Mas depois que você tem um filho autista, tua vida, assim, muda de uma forma que, cara, tu consegue enxergar o mundo e até o mundo dentro de você. Porque você fica encantado, cara, com a inteligência daquela criança. Quando eu vejo o Mion, né? O Marcos Mion, que tem o filho dele, eu fico com aquele moleque, cara, eu falei, cara... Eu jamais pensei que fosse passar por esse tipo de coisa e gostar tanto disso. Que aquela notícia que eu recebi lá atrás, até porque a nossa educação atrás era muito ruim, né, Joel? A gente recebia algumas coisas dos antigos e falava assim, olha aí, ó, doente e tal. Eu fui a um jogo do Bangu, e uma vez esses caras ignorantes da torcida, né, tinha um menino com síndrome de Down. O cara ignorante falou assim, eu pensei até que isso aí não existia mais. Ele tratou um Down como se fosse uma espécie em extinção. Né? Que isso? Exatamente. Eu falei, cala tua boca, cara. Esse moleque é melhor que tu. Eu brinquei, né? E tal. Ele, tá brincando o quê, pô? E ainda falou aqueles termos chulos que usavam, né? Sobre o Down. Eu falei, cara, o moleque maneiro torcendo pelo clube lá e tal, tal, tal. Então a questão da ignorância, isso tem que ser combatido. Isso só se combate com educação. Aí falou do TEA e do TDAH. O TDAH, cara, é o déficit de atenção e hiperatividade. É o cara que... É o Joel. Diferente, a principal diferença, acho que assim, TDAHs, né, é que o TEA, ele tem o hiperfoco, TDAH, ele não tem foco nenhum. Eu tô falando de uma coisa aqui, só tô se falando ele de tem outra, hiperfoco, e só tô se falando ele de... se interessar. O que não interessa, irmão, passou batido. Se interessar também acabou. É só aquilo ali. É só aquilo. E ele vai até o final, velho. Até o final. Agora, Glauco, você é médico do Bangu. E assim, eu imagino as histórias como médico do Bangu. Agora também você é o médico, também cuida da parte de psiquiatria deles, não? A gente tenta trabalhar com essa galera, né? Até assim, porque eu fico muito amigo dos jogadores, né? Tipo, passaram vários atletas ali de grandes clubes que passaram pelo Bangu, né? Mas a maior... Eu falo pro Joel assim, Joel, tudo que eu pude resolver na minha vida, eu resolvi. Porque eu queria ser médico. Às vezes eu passava em frente à nossa extinta faculdade, Gama Filho. Isso. Oxe, aquilo ali... Um país que se destrói uma universidade para construir outras coisas aí. É um país que... É muito simbólico isso, né? Simbólico. E tudo eu consegui resolver. Menos o ano de 1985. Quando o Bangu foi vice-campeão brasileiro. O Curitiba, né? Em cima do Curitiba. No apito ou não? Foi no apito isso? Foi no apito. Anularam o gol do Marinho, né? Foi um gol legítimo. Aí foi pros pênaltis. No segundo tempo aí foi pros pênaltis. E faltou Eurico Miranda lá, hein? Rapaz. Mas lá tinha Dr. Castor. Então não faltou nada. Entendeu? Dr. Castor era Dr. Castor. Então não faltou nada. Meu Deus, aquele homem assim, é uma lenda pra gente lá em Bangu. Aí, esse cara perde o pênalti, que é o Ado, meu amigo de coração. Ele jogava muito. Foi o melhor jogador de 85. Pela Placar, por todas as revistas da época. E esse cara me deu uma lição de vida. Porque a partir daquela história dele, eu reconstruí a minha. Entendeu? Porque eu queria ser jogador. Mas não tinha como, né, cara? Enfrentar aqueles caras, eu não jogava tanta bola assim. Né? Eu joguei bem. Mas... o cara perdeu o pênalti na final. O único título do Curitiba é em cima do Bangu, brasileiro. Aquela estrelinha ali. Era pra ser nossa. Isso aí na minha vida eu não consegui resolver. Mas me formei em medicina. Levantei lá no dia da formatura a bandeira do Bangu. O único maluco que fez isso lá fui eu. Porque eu falo que eu levo essa camisa pra todo lugar que eu vá. Vou te levar pra todo lugar, porque ali é o símbolo de um cara que foi trabalhador, que sempre trabalhou e lutou pelo seu sonho para poder conquistar a sua vida. E esse cara, ele chora, ele sofre pelo clube dele, entendeu? E ele acredita que as coisas podem mudar, mesmo você estando lá no fundo do poço, sabe? Todo mundo tem seu fundo de poço. E do meu fundo de poço eu consegui ser médico, cara. Meu pai fala que eu consegui reverter uma situação que eu achava um tanto quanto difícil de se reverter. E você tem que brilhar, porque lá em Bangu cada um tem um sol só pra você, né? Lá em Bangu, né? É um calor do raio verde. Você tem um sol só pra você. Eu frita ovo lá, mas só pra caraca lá. Olha lá, a formatura lá. Aí ainda botava, serei campeão brasileiro da Série D. E assim, era muito divertido.
Aí fala, Então, isso levou você a trabalhar no clube. Você Aí gosta eu- muito de futebol, gosta muito do Bangu, Recebi gosta a muito da ligação. medicina. Então foi um sonho pra você, né? Porque Como é que foi isso? Na medicina eu consegui conquistar todos os meus sonhos que eu não conseguia, né, cara? Cuidar de criança. Tu faz um pouquinho, acho que esse cara até me sacaneia. Tá glauqueando. É. Porque eu gosto de tudo, cara. Eu sempre quis ser médico, assim, mas eu falei, cara, o que eu vou escolher? Se eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de osso, eu gosto de criança, eu gosto de velho, eu gosto de psiquiátrico, entendeu? E eu gosto de futebol, pô. Então a medicina me deu esse amplo leque de visão pra poder fazer o que eu quiser, Sim. entendeu? E cuidar do próximo. Então lá dentro, eu tenho jogadores, cara, que já foram... Aí a questão do esporte como ajuda, né? Tava até devendo a entrevista do Gasola aqui. Como é que o esporte, ele tira o cara lá do limbo, né? Porque ele bota o cara pra produzir, queimar caloria, porra, sentir a serotonina dentro do corpo dele, né, cara? Ainda ganha Dopamina. saúde, né? E ganha saúde. Então o cara tá correndo, ele tá nadando, ele tá jogando. Falei, vambora, meu irmão. Os cuidados com ele, com o corpo dele, né? Com a Deixa eu te estrutura falar uma física coisa aqui. dele. É lindo isso, cara. Você trabalhou no Bangu como médico do esporte do Bangu, né? Isso. É. Como é que é a saúde mental desses jogadores, Glau? O que você percebe até em grandes clubes, assim? O problema todo ali... Tem alguém que cuida, se cuida? Você acha que muitas Não das tem- vezes É. o insucesso numa partida, tá? Sabe que eu percebo? Eu sou flamenguista, né? Eu sou um crítico do Flamengo, eu não sou só torcedor, não. Porque eu quero o melhor. Eu me critico meu filho, pô. Exatamente. Eu critico o Flamengo, né? Eu percebo que tem partida que eles não estão afim de nem estar ali, cara. Tem a ver com saúde mental isso ou não? Esse desinteresse é o quê? Explica, pelo amor de Deus, porque eu quero entender. Vou te falar. Vou dar um exemplo. Bangu e Flamengo. Uhum. Bangu vai jogar com o Flamengo. Meu jogador já vai como? Flamengo, né, irmão? Vou aparecendo O no jogador, Fantástico, pô, meter um eu gol. tenho que meter o gás ali, tal. Que hoje tá É. todo mundo Mas vendo. quando chega no vestiário, eu fico olhando assim, tá os caras, parece bebê. Não todos, né? Os mais experientes, os menos experientes, eles não têm condições psicológicas. Nenhuma. Dar de cara com o Rascaeta da vida? Não, ou não? tá do lado de Gabigol. Aí, no próprio vestiário, vou trocar minha camisa com o Gabigol, mano. Será que ele vai conseguir me dar? Mas o que é isso aí, rapaz? Você tá maluco, cara? Aham. Isso aqui é Bangu, rapaz. Isso aqui é um time de tradição que já foi campeão em 83, 66. Você não era nem nascido e tal. Aí o cara vai já... Por quê? Já vai perdendo o jogo. Como é que você vai entrar no jogo já perdendo? Mas você Aí já eu- vai entrar em campo admirando outra. E aí... A vitória e já aí- está ali, né? Aí é onde que tá o médico do clube, né? Que tem formação em saúde mental e psiquiatria. E aí chega e fala assim, meu irmão, ali, ó, é 11 contra 11. Ali é a tua forma que você tem de você poder melhorar teu ganha-pão, de você, ó, a televisão, o mundo todo tá te olhando ali, cara. É o Campeonato Carioca, cara, e tal. Mas o cara já tem uma estruturação, porque às vezes ele não ganha bem. Você vê um Arrascaeta, você vê um jogador de grande porte ganhando aquilo tudo, o cara ganhando 1000zinho. Pois é, isso que Mas- eu mas te ó, perguntar. Pô, desculpa, porque Não. tem a ver com o papo anterior. Não, Esse não ganha bem, mas o Arrascaeta ganha bem, o Gabigol ganha bem, o zagueiro do Flamengo ganha bem. Eles, não digo, eles disputam a bola, parece que nem na minha pelada disputa aquela bolinha ali, filho. O cara vem com o pé pra quebrar. Os caras botam, é medo de lesão, é a cabecinha que tá... Por que isso, Não já? consigo entender. Geralmente, o tempo de vida de um atleta de alta performance é um tempo menor Medo de lesão, então. de condicionamento físico, entendeu? E ele precisa jogar ali para poder tentar almejar o que o empresário está pedindo, quem está É, mas investindo aí nele, ele tá tal. pedindo ao torcedor, irmão. Né? Pô, pelo amor de Mas, Deus. assim, infelizmente, né, os clubes pequenos, eles passam por isso, né? Os jogadores que ficam ali, né, para poder tentar galgar um clube maior, né? Mas o psicológico deles é muito ruim. Eu já peguei atleta que me ligava assim, me ajuda aí, doutor. Tô precisando de não sei o que para comprar um pão, cara. Sim. Entendeu? Tô precisando disso aqui, Não, tal. sim. Era essa questão que eu ia falar contigo. A gente vê, né? Pega o Campeonato Brasileiro, Champions League, você pega os times de ponta e vê os caras milionários e se tem a ideia que no futebol todo mundo ganha bem. E é a realidade que é bem longe disso. Muito. Então, os clubes de periferia, a gente tá falando de Pois primeira é. divisão do E Carioca. para trabalhar a cabeça desses caras que não chegam num clube de ponta, para lidar com a frustração, muitas vezes o cara se lesiona, não tem mais condições de seguir a carreira. Isso deve ser complexo na cabeça dos caras. Mais de 100 jogadores eu já
trabalhei ali no Bangu. E o único clube que eu trabalhei mesmo além daquele do Rio Grande do Sul. Os caras, infelizmente, são vistos como peças, como produtos, que tem que dar certo ou não. Só que a ignorância dos caras é tão grande que eles são usados e descartados. Porque depois vai pra Série B, Série C, D, acabou o jogador, 30 anos, ninguém mais quer, cara. Entendeu? Então, um atleta hoje, quando eu converso com eles, vocês estão estudando? Vocês estão fazendo uma faculdade? Vocês estão fazendo isso? Porque hoje, cara, tem muito curso EAD. E eu converso muito com eles quando eu tô lá. Não é só o futebol. Como é que tá a família, cara? Como é que tá a tua esposa? Teve um atleta meu, que graças a Deus o cara conseguiu ir bem, foi pro Vasco, depois para outros clubes, e ele foi, Joel, ele perdeu a esposa. Jovem, com 25 anos, de câncer de útero. E o cara seguiu a vida dele. Uma pessoa grata hoje, né? Não precisa desse feedback, mas o cara falou, pô, cara, aquela época, tal. E o cara conseguiu ir para outros clubes e até saiu do Brasil. Entendeu? Mas a maioria, quando sai de lá, se afoga. Você acha que esse pessoal que é escalado, não vou nem falar de clube grande, de seleção, mas a gente percebe que tem jogadores melhores, né, cara? Joguei em Várzea, o cara era bom de bola, tá? Sim. Porra, Qual era a tua posição, João? Pô, ponto esquerda. Ah, brabo. É maluco, é caneta toda hora, pô, sabe de nada. Mas, como o Maurício falou, aquele dia a gente vai recuando, né? Eu recuei até o ponto que eu saí do campo, não jogo mais. Mas, enfim. Maurício joga bem mesmo? Maurício joga bem? Joga. Mas, enfim, ele conhece o Maurício. É, mas, enfim. boa pra caralho. A minha pergunta é: essa falta de infraestrutura do clube, né? A gente sabe que falta grana. Mas às vezes tem clube que não tem o básico, irmão. Não tem Que mesmo. um clube assim de associado tem mais estrutura do que um clube de futebol. Sim, É. sim. E você, a minha pergunta primeira é essa. Segunda pergunta, a FIFA, vou falar da CBF, né, que é brasileira, tem tanto dinheiro, não dá para dar uma ajuda mais, assim, significativa, generosa, para quê? Porque ali você forma a base de aluno, de jogador, você transforma a vida social do cara. Entendeu? Você vai formar melhor jogadores para a própria CBF. Eu não consigo entender. Vou te dar um exemplo, tá? A Light, companhia de luz de algum lugar ou de tal, né? Sem fazer merchan. A companhia de água estourou um buraco na porta da tua casa. Condomínio não, que a gente acaba resolvendo. Quem mora em condomínio. Mas vamos supor na periferia ali, na Zona Oeste. Estourou um buraco lá na frente. A verba vem da onde? Da SEDAI. Mas tu tem que procurar quem? Tu liga, não consegue. Tem que procurar o fulano que conhece fulano de tal, que é o político tal, que vai lá consertar o buraco pra tu. Mesma coisa do futebol, cara. Mesma coisa do futebol. Me manda verba lá, de tal lugar, mas até chegar aqui, não vai chegar. Porque tem os intermediários. É a mesma coisa que o dinheiro da saúde. O dinheiro da saúde não vem do governo federal para cá, mas ele vem para um lugar, que vem para outro para chegar aqui, para tentar ajeitar, e falta gás, falta remédio, entendeu? Então a estrutura não é assim, a grana que deve ter. Tem coisa que é básica, tem que ter uma boa alimentação, um bom de sono, um ar-condicionado, um chuveiro quente, pelo menos Seria isso. o mundo ideal, mas infelizmente... Não a é. gente, É o que nós temos. E, assim, eu gosto de usar as armas do sistema que eu tenho. Você tem quadro de giz, meu irmão? Professor, vamos tentar dar aula no quadro de giz pro cara. Senão também ninguém chegaria a lugar nenhum se tiver tudo. Verdade. Entendeu? Porque aonde, Joel? Onde é que a gente venceu? Como a gente venceu? A dificuldade que faz o homem. Mas pode ser um pouco mais ameno, né, cara? Sensacional, doutor Glauco Luciano, hoje aqui no Tá Beleza Podcast. Muito cara, obrigado muito pela bom. sua presença, sua participação aqui com a gente. Cara, Vandame, é sensacional estar com você, contar essas histórias aqui. Tem muita coisa pra gente falar, de coisa engraçada aí, Muito mas bom, falar de saúde mental é realmente É importante, é fundamental. importante e, assim, não existe maluco. Isso é... Psiquiatra não é médico de maluco. Acabem com isso. Psiquiatria é a ciência de hoje. A gente tem que parar e pensar que nós não somos super-homens. Isso. Quer me deixar maluco é ver a mulher com a camisa da Mulher Maravilha. Ali já tá com problema. Entendeu? Ninguém consegue não superar. Eu amo com a camisa do super-homem. Não existe isso não, filho. Somos humanos. Vai adoecer aqui
Pra depois não ficar diabético, hipertenso, tal. Aí vai. Sem falar que a Mulher Maravilha não era casada nem o Super-Homem, né? Tá Porque se vendo? casou, já deu ruim. Rapaz. Já deixou os compromissos tudo arrebentado pelo meio do caminho. Tá certo. Beleza, tamo Gente, junto, gente. Obrigado, doutor Glauco. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Não deixa de dar o like, vai no curtir, vai no sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Valeu, até a próxima Tá Beleza Podcast.